Durante o debate com o jornalista Glenn Greenwald na Comissão de Segurança Pública, o senador Magno Malta desabafou sobre a subserviência do Senado em relação ao Supremo Tribunal Federal e aos abusos cometidos pelos ministros, em especial pelo ministro Alexandre de Moraes. O senador conclamou os senadores a tomarem coragem de agir e os cidadãos a cobrarem ação. O senador disse sobre os abusos de Moraes: "O que mais dói nisso tudo é que tudo está revelado, está claro, mais do que o suficiente. Mais do que o suficiente para o Senado impeachmentar esse cara." Magno Malta lamentou que alguns senadores se sujeitem aos desejos do PT e STF e disse: "O que mais tem para fazer? E nós vamos recorrer a quem? A Deus? Nós vamos recorrer ao próprio Alexandre de Moraes? Nós vamos recorrer ao Supremo? Não, mas tem o Senado. O Senado tem muito mais do que o suficiente para impeachmentar não só ele, mas Gilmar Mendes, que fala: sem o Supremo não haveria Lula." O que ele está querendo dizer com isso? Sem o Supremo não haveria alguns agentes políticos que estão aí bem à solta? O que ele está querendo dizer com isso? Está querendo dizer o seguinte: nós fizemos tudo, tiramos o descondenado, botamos na presidência. Então, está tudo armado. As imagens que eles não entregaram, as imagens que eles destruíram, a Força Nacional que não foi colocada em prática. O senador apontou: aí a gente vê um monte de inocente pagando e um monte de senador se recusando a assinar o impeachment desse cara. Se depender e a gente não fizer força, o atual presidente da casa hoje não colocará. E vemos o nosso povo sofrendo. Nós estamos fazendo audiência pública, nós estamos discutindo, estamos choramingando, nós queremos anistia quando o Senado tem a grande responsabilidade. E o que está se passando com o Brasil hoje? O Senado é responsável ou irresponsável. Magno Malta conclamou os senadores a agirem e a população a pressionar os senadores. Precisamos bater todo dia, nós precisamos nos organizar, essa tem que ser a nossa pauta, batendo na tribuna, com presença de presidente ou sem presidente sentado ali. É muito difícil ganhar uma eleição para senador. Aí você ganha uma eleição para senador, chega aqui pelas mãos do povo e depois vira subserviente de um poder que nunca teve voto de coisa nenhuma, de porcaria nenhuma. São nomeados, são funcionários públicos e estão maiores, eles estão muito maiores que Deus aqui neste país. O senador Eduardo Girão, por seu turno, comentou: "Foi-se o tempo, senador Magno Malta, em que os corruptos deste país tinham vergonha de andar em avião, de andar em restaurante. Eles voltaram sem pudor nenhum. Tem gente aí que estava com assessor, com dinheiro na cueca, dólares, e que está aí nas lideranças da vida, voltando à cena do crime. Então, só povo na rua, porque este Senado é covarde. Eu não vejo expectativa. Falar com a família, bacana, vamos tentar falar com a família, com os amigos, se bem que vai ter eleição agora. Ano que vem, 2/3 do Senado vão atrás da reeleição. Temos uma esperança, porque já tem gente correndo nas ruas, pegando apoio, então a população tem a chance de já cobrar o impeachment imediato do ministro Alexandre de Moraes. Não tem o que esperar. 2026 pode ser tarde demais. Eu sei que é a data limite do Brasil, mas pode ser tarde demais pelo estrago que a gente está vendo de sofrimento, de desrespeito à Constituição do Brasil." Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças aos seus presidentes, que engavetam todos os pedidos de impeachment de ministros de Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos, o desrespeito ao devido processo legal e a violação
adesão ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados desde a ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses, Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil, Censura por Toda Parte. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Na imprensa internacional, as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos, como a Folha Política, e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação operações contra seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira e o senador Marcos Duval. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que tinham sido impostas em um processo extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram um ano em prisão domiciliar sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações a prerrogativas de advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais, sem meios de sustento, em cautelares sem prazo para acabar. Os senadores sabem que Clériston Pereira da Cunha, o Clezão, morreu no cárcere com um pedido de soltura, aguardando que o ministro se dignasse a apreciar. Os senadores sabem que outras pessoas presas injustamente só foram soltas após a morte do preso político no cárcere. Os senadores sabem que há outros mortos. Os senadores sabem sobre os exilados políticos. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do presidente daquela casa. Há 6 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes.
A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor através do Pix utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. O que mais dói nisso tudo é que tudo está revelado, está claro, assim, mais do que o suficiente, senador Flávio, mais do que o suficiente para o Senado impeachment esse cara. Meu Deus, e a gente ainda tem senadores aqui, que me desculpe a ausência, mas eu não vou dar nome de ninguém, que são pessoas bem-sucedidas na vida, que não são de esquerda, que não são PSOL, não são nada, mas estão na base desse governo, mesmo sendo prejudicados. Por exemplo, nós temos muita gente aqui do agronegócio, que são senadores. Assim, o que me apavora é que todo o material, toda a verdade está exposta. Esse fato agora, que ontem comentamos tanto, de o Supremo ter uma comunhão de conversa com os presidentes das duas casas para procurar uma maneira de diminuir as penas e tal. Gente, pelo amor de Deus, onde nós chegamos? O que o Supremo tem a ver com isso? Nós estamos falando de anistia, nós não estamos falando aqui de diminuir a pena de quem não cometeu crime. E se eles estão admitindo isso, de reduzir pena, é a prova mais contundente de que o que eles falam sobre golpe é mentira. Eles estão se autodesmentindo de uma mentira que eles criaram. E tudo que foi falado aí, você falou uma coisa correta. O que mais tem para fazer? Mas nós vamos recorrer a quem? A Deus? Nós vamos recorrer ao próprio Alexandre de Moraes? Nós vamos recorrer ao Supremo? Não. Mas tem o Senado. O Senado tem muito mais do que é suficiente para impeachment não só ele, mas Gilmar Mendes fala: sem o Supremo não haveria Lula. O que ele está querendo dizer com isso? Sem o Supremo não haveria alguns agentes políticos que estão aí bem à solta. O que ele está querendo dizer com isso? Está querendo dizer o seguinte: nós fizemos tudo. Tiramos um descondenado, batamos na presidência. Então está tudo armado. As imagens que eles não entregaram, as imagens que eles destruíram, a Força Nacional que não foi colocada em prática. Cadê o G. Dias? Até o general aqui tentou dizer que ele era um cara, assim, na academia ele era um cara bom e tal, assim. Acho que, sei lá, eu não sou psiquiatra não, mas ele deve estar bom para tomar remédio, sim. Cadê? Mas tudo estava arrumado. Tudo estava arrumado. E eu falo para você que eu sou uma pessoa que procurei, senador Flávio, todos aqueles que estão ali com G. Dias tomando água, aquelas figuras, eu fixei elas todas, abrindo as imagens, e eu as procurei no presídio. Aqui tem advogados que visitavam todos, um por um. Nenhum daqueles estavam lá. Nós não achamos um daquela imagem com G. Dias. E o próprio Lula, num ato falho, fala assim: alguém abriu a porta por dentro. Alguém abriu a porta por dentro. Aí a gente vê um monte de inocente pagando e um monte de senador se recusando a assinar o impeachment desse cara. E se depender e a gente não fizer força, senador Flávio, o atual presidente da casa hoje não colocará. Eu não posso pedir vênia nem desculpa pela maneira franca como eu falo as coisas. Não colocará.
E a gente vê o nosso povo sofrendo, nós estamos fazendo audiência pública, nós estamos discutindo, estamos chorando engano, nós queremos anistia, quando o Senado tem a grande responsabilidade. E o que está se passando com o Brasil hoje, o Senado é responsável ou irresponsável. Então eu acho que nós precisamos bater todo dia, nós precisamos nos organizar, essa tem que ser a nossa pauta, batendo na tribuna, com presença de presidente ou sem presidente sentado ali, sabe, olhando no olho, que eu acho que deve ser muito vergonhoso, porque ganhar uma eleição de senador é difícil pra caramba, é pesado, né Flávio? É muito difícil ganhar uma eleição de senador. Aí você ganha uma eleição de senador, chega aqui pelas mãos do povo, e depois vira subserviente de um poder que nunca teve voto de coisa nenhuma, de porcaria nenhuma. São nomeados, são funcionários públicos e tão maiores, eles estão muito maiores que Deus aqui nesse país. Desse Deus, desse povo majoritariamente cristão, ele está acima de tudo isso. Está acima de tudo isso, é o que você disse, cara. Ele virou um cristal, ninguém pode tocar nele. O cara disse assim, esses dias que não está acontecendo nada, ele tá com a mente vazia, está sem nada para fazer, aí é um problema, né? Mas de vez em quando ele tá com dor de cabeça, e já é um bom sinal para mim. Alexandre de Moraes ter dor de cabeça? É um bom sinal, né? Vamos aumentar a dor de cabeça dele. Vamos aumentar. Então, assim, eu lamento de ver, assim, com muita tristeza, e falo me dirigindo a todos os estados e famílias de senadores, familiares de senadores. Chame seu pai, fala com seu esposo, fala com seu primo que é senador, senta lá e fala, nossa família está assistindo tudo. Você que votou, encosta no cara e diz, rapaz, eu não votei em você para isso não, votei em você para ir lá libertar o Brasil. Você está quieto, você está calado. Não, nós temos uma pauta extensa. O presidente Pacheco realmente saiu e fez duas coisas importantes: a decisão monocrática e votamos a PEC das drogas. E essas duas coisas foram votadas porque nós nos insurgimos no plenário. Todos nós nos insurgimos. Isso não saiu da boa vontade do senhor Pacheco, não. Então é triste, senador Girão. É triste. E eu sei, eu estou aqui no meu terceiro mandato. Você está indo para seu segundo, né? Vai passar. Certamente. Vai dar certo. A gente tem... Não é que a gente... Não, certamente, assim, você não precisa do meu apoio. Você tem sobrenome Bolsonaro, né? O maior líder e considerado um dos maiores líderes da direita do mundo hoje, Jair Bolsonaro, o maior líder desse país, né? Você é o primogênito dele e certamente que não é que você não precisa trabalhar, porque precisa, porque eleição é eleição. Certamente da sua primeira vez eu estava lá junto e vou estar junto novamente, né, nesse processo, porque eu espero realmente que a gente, além de trazer Jair Bolsonaro, que não cometeu nenhum crime, é o trem mais hilário que eu já vi da minha vida. Você, como jornalista, não sei se você leu a peça do Gonet, é uma coisa que não dá nem para rir, porque quando começa a ficar engraçado, fica triste, né? Assim, e dá pena de ver um homem que é professor disso, daquilo, e escrever um troço desse, trocando a própria história dele só para ser reconduzido. Mas eu quero dizer a ele, se ele for reconduzido e vier para aqui, o pau vai quebrar nas suas costas, Gonet. Vai quebrar nas suas costas. Da minha parte, vai ser tempo ruim o tempo inteiro. Da minha parte, vai ser tempo ruim o tempo inteiro. E eu peço às famílias dos senadores, não quero citar o nome de ninguém, mas é muito feio. É muito feio, é deprimente, é vergonhoso. Aqui tem senador que tem vergonha de usar o broche, ser identificado num aeroporto qualquer. Também andar em aeroporto hoje não é para qualquer um, não é para qualquer político, não. Andar em aeroporto aqui no Brasil, ou ir numa feira, ou ir num shopping, não é para qualquer um. Veja o descalabro que esse país chegou, não é? Por conta desse tipo de político. Desse tipo de político que ouve Barroso dizer que já vivemos, que a corte hoje não é mais, é uma corte política.
né? Eles dão palpite, assovia em tudo, fala fora dos autos, fala com âncora de televisão mandando mensagenzinha, quer dizer, não dá nem para chamar essa gente de blogueira, né? Eles estão muito mais para avião da notícia, né? Que tem o avião, não tem? O avião que anuncia, o avião anuncia, tá vindo a polícia ali e tal. Eles estão mais para avião da notícia do que para blogueiros. E é infame ouvir isso, infame ver o dinheiro do povo brasileiro ser gasto com essa gente para mentir para o nosso povo simples que ainda vê TV aberta no Brasil. Presidente, eu não tenho perguntas mais para o Glenn, eu queria só fazer o fechamento aqui, depois dessa fala do senador Magno Malta. Foi-se o tempo, senador Magno Malta, que os corruptos desse país tinham vergonha de andar em avião, de andar em restaurante. Eles voltaram sem pudor nenhum. Tem gente aí que estava com assessor com dinheiro na cueca, dólares, que está aí nas lideranças da vida, voltando à cena do crime. Então, só povo na rua, porque esse Senado é covarde. Eu não vejo expectativa, senador Magno Malta. Falar com a família, bacana, vamos tentar falar com a família, com os amigos. Se bem que vai ter eleição agora. No ano que vem, 2/3 do Senado vão atrás da reeleição. Temos uma esperança, porque já tem gente correndo nas ruas aí, pegando apoio. Então a população tem a chance de já cobrar um impeachment imediato do ministro Alexandre de Moraes. Não tem que esperar. 2026 pode ser tarde demais. Eu sei que é a data limite do Brasil, mas pode ser tarde demais pelo estrago que a gente está vendo, de sofrimento, de desrespeito à Constituição do Brasil. Então, uma coisa que me marcou muito, o senhor é jornalista e teve um jornalista da Reuters que esteve aqui na CPMI, foi muito bem, foi até um requerimento meu, porque lembra daquela foto no Palácio do Planalto, na invasão do dia 8 de janeiro, uma foto que saiu, rodou o mundo. E as imagens vazadas pela CNN depois mostraram que aquela foto foi combinada. Vamos fazer de novo? Não ficou legal, vamos de novo. É coisa de teatro. Que o G. Dias estava lá, né? Então, eu perguntei ao jornalista, essa sessão vai completar 4 horas agora. Lá nesse dia foram 11 horas, se eu não me engano, de sessão. E eu perguntei ao jornalista, acho que era Adriano, e ele disse, eu vi pelotões aqui, batalhão, parado, enquanto estava acontecendo a quebradeira, no estacionamento do Ministério da Justiça. E depois nós chamamos outras pessoas que confirmaram aquilo. Então, quer dizer, só que o governo Lula blindou que a gente conseguisse as imagens, conseguisse buscar a verdade naquela CPMI, mas ainda bem que nós temos rede social. Não sei se teremos amanhã. O cerco está fechando para calar o povo brasileiro através do controle das redes sociais. A gente sabe disso, que é uma obsessão dos poderosos de plantão. Nós estamos no regime do STF, que é muito importante para a democracia. A gente não pode generalizar. O STF é um pilar da nossa democracia, sempre foi, mas pelo abuso de alguns ministros do Supremo, esse regime Lula e alguns ministros do STF está causando esse estrago, e só o Senado Federal, o brasileiro já entendeu, pode fazer alguma coisa. Então, nós temos um pedido de impeachment, senador Flávio Bolsonaro, com 152 deputados federais assinando. 34 senadores assinando agora, recente, no ano passado, que está lá na mesa do presidente do Senado. Isso aqui resolveria o problema. Então, as manifestações no Brasil sempre mudaram o cenário, sempre foram importantes na história do nosso país, de viradas positivas. Nós não podemos sair das ruas de forma ordeira, pacífica, respeitosa, como sempre foram as manifestações que nós tivemos ao longo da história do Brasil.
nós não podemos sair das ruas e precisamos cobrar não apenas a anistia. Sei que vai ter um evento dia 7 de maio agora. Estarei presente da praça dia 7 de maio, ali da Torre, às 16 horas, caminhando até o Congresso Nacional. Estaremos juntos, né, senador? Estaremos juntos com a população e não podemos sair. Tem que ser mensalmente, porque está ecoando aqui dentro. As pessoas pensam que não desista do Brasil. Está ecoando aqui dentro os gritos das ruas. Vamos continuar, é persistência. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, até que essa ditadura caia. E ela vai cair, especialmente com os brasileiros. Tem movimentos internacionais. O mundo está acordando para a juristocracia que existe no Brasil, mas o brasileiro vai ser importante não desistindo. Quem continuar orando está ajudando muito o Brasil. Nós somos a maior nação católica do mundo, a maior nação espírita do mundo, a segunda maior evangélica, quase chegando na primeira. Muita gente orando pelo Brasil, continue orando, mas haja também com a influência que você puder no seu condomínio, no seu trabalho e nas ruas, porque os nossos filhos e netos precisam agora da nossa coragem.